Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Magnetismo e movimento de elétrons. É muito gostoso pescar. A neblina, porém, faz o entusiasmo diminuir. Não se desespere. A sua bússola funciona com chuva, granizo e até com neblina. A menos é lógico que exista alguma coisa agindo sobre a bússola. E nesse caso, você poderá ter uma grande surpresa. Uma agulha de bússola é simplesmente um ímã. E existe uma força de atração entre ímãs de objetos de ferro, mesmo à distância e mesmo através do vácuo do espaço. É como se mãos invisíveis atraíssem entre si ímã e metal. Nisso, o magnetismo é similar às forças que partículas carregadas exercem entre si. À distância, essas forças também agem da mesma maneira misteriosa. Durante os séculos 17 e 18, a eletricidade e o magnetismo se desenvolveram como ciências separadas e acreditava-se que não tinham qualquer relação. Então, em 1800, Alessandro Volta desenvolveu um dispositivo que abriu o caminho para mudar essa crença. Seu dispositivo consistia de moedas de cobre e prata dispostas em uma coluna e separadas por pedaços de papelão embebidos em água salgada. Quando ele ligou um condutor em cima e outro embaixo, assim, e juntou as duas pontas, resultou uma faísca, indicando que estava ocorrendo um movimento de cargas. O trabalho de Volta levou finalmente ao desenvolvimento de baterias que podiam ser usadas como fontes de um movimento contínuo de cargas. Uma bateria como esta foi usada pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em 1819 para fazer uma experiência em que ele esperava provar de forma conclusiva que a eletricidade e o magnetismo não eram relacionados. No início, a demonstração pareceu funcionar. Quando a chave foi fechada, a agulha da bússola, que estava perpendicular ao condutor, não se moveu. Mas quando o professor Ørsted repetiu a experiência, desta vez com a agulha paralela ao condutor, e a chave foi fechada, a agulha da bússola reagiu instantaneamente. Assim, ficou óbvio que a eletricidade e o magnetismo eram relacionados de alguma maneira. Como resultado das experiências de Ørsted, o físico francês André Ampère fez um estudo detalhado do campo magnético ao redor de um condutor onde se movimentavam cargas. Usando limalha de ferro, ele demonstrou que havia um campo magnético ao redor do condutor. O padrão formado pela limalha de ferro criou uma série de círculos concêntricos. Dependendo de como os elétrons carregados negativamente se movimentam no condutor, o campo magnético ao redor do condutor estará em um dos dois sentidos. Quando os elétrons se movimentam dessa maneira, o campo magnético ao redor do condutor está nesse sentido. A inversão do movimento dos elétrons não afeta a forma do campo, mas somente o seu sentido. Ao inverter o movimento dos elétrons através do condutor, o sentido do campo magnético também será invertido. Nossa mão esquerda nos dá um método conveniente de prever corretamente a relação entre o sentido do campo magnético ao redor do condutor e o sentido do movimento de elétrons através do condutor. Essa é a regra da mão esquerda para condutores. Diz ela que se a mão esquerda for colocada ao redor de um condutor, com o polegar indicando o sentido do movimento dos elétrons, os dedos encurvados indicarão o sentido do campo magnético. Quando a corrente é invertida, o polegar deve indicar o sentido oposto.
Agora, os dedos apontando para o outro lado indicam um novo sentido do campo magnético. Naturalmente, se o movimento de cargas for interrompido, o campo magnético desaparece imediatamente. O que acontece com o formato geral do campo magnético se o condutor for encurvado, formando uma espira? Vamos novamente ligar a corrente e observar. Se aplicarmos a regra da mão esquerda em pontos diferentes ao longo do condutor, podemos mapear o campo magnético ao redor da espira. Notem que o formato do campo parece uma rosca. Mas se adicionarmos diversas espiras iguais, a figura resultante é denominada hélice ou bobina. Observando esta bobina em seção transversal, vamos representar os elétrons que se afastam de nós por x's. E aqui embaixo, os elétrons que se aproximam de nós por pontos. Aplicando a regra da mão esquerda para condutores a toda a espira da bobina, podemos começar a ter uma visão do campo magnético ao redor da bobina como um todo. Como a distância entre as espiras da bobina é muito pequena, poderíamos pensar que os campos iriam se sobrepor, assim. Mas não é o que acontece. Os campos magnéticos não se superpõem. O que acontece é que o campo de uma interage com o campo da outra para produzir um campo combinado, como este. Se examinarmos a área entre duas das espiras, podemos ver que dois campos que interagem, na verdade, se cancelam. Essa interação de campos ocorre entre cada uma das espiras da bobina, resultando um campo geral que envolve as espiras e parece uma oval um pouco achatada. O mesmo padrão oval é produzido em todos os pontos ao redor da bobina. E é a combinação de todas essas ovais que forma o campo magnético de toda a bobina. Como o sentido de campo de toda a oval é o mesmo, o cancelamento não ocorre no centro da bobina. E essa parte do campo é muito forte. Também não ocorre cancelamento fora da bobina, mas como o campo é espalhado, ele é muito mais fraco nessa região. A relação entre o sentido do movimento de elétrons no condutor e o sentido do campo no centro da bobina é dada por outra regra da mão esquerda, a regra da mão esquerda para bobinas. Nesse caso, os dedos encurvados indicam o sentido do movimento dos elétrons e o polegar aponta o sentido do campo no interior da bobina ou a extremidade da bobina, que age como polo norte. Os dedos encurvados mostram o sentido da corrente e o polegar aponta para o norte. Se compararmos o campo magnético da bobina com o campo de um ímã em forma de barra, podemos ver que os formatos são quase idênticos. Ambos têm um polo norte e um polo sul. Mas uma barra de ferro não tem polos magnéticos. O que acontece então se inserirmos essa barra em uma bobina por onde passa uma corrente?